Meu nome é Luciana Neves, eu sou diretora aqui da divisão da PROP. Estou falando em nome do professor André Baldoni, que é o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Ele pede para se desculpar, e a gente pede desculpas pela ausência dele, por conta de uma reunião da CAPES que foi agendada exatamente nesse horário, então ele teve que ir para outra reunião de um edital da CAPES. Essa reunião ela foi agendada por solicitação da Sara, do NTINF, para apresentação e implantação do SIGA, um módulo residências. Eu vou passar a palavra para o Rael ou para a Elaine Xavier, que parece que é quem vai fazer a apresentação, e quem tiver alguma dúvida, alguma manifestação, pode utilizar o chat ou o microfone. Então, vou passar a palavra, agradecer a presença de todos, esclarecer que os convites foram estendidos às residências da casa, tanto as do CCO quanto aqui do Campus Dom Bosco, foi estendido também aos setores da DICOM e o setor de pós-graduação aqui da PROP e com os servidores também do NTIF. Então, vou passar a palavra, agradeço mais uma vez a participação de todos, a presença de todos, e esclareço que essa gravação ficará disponibilizada na aba de capacitações na página da PROP. Muito obrigada mais uma vez. Ok, obrigada, Luciana. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Perfeito, vamos iniciar. Bom, pessoal, boa tarde para todos, né? Eu me chamo Elaine, para quem não me conhece, eu sou do time de atendimento da ESIG e sou responsável por apresentar o módulo de residência de uma forma geral para vocês hoje. Bom, vou iniciar falando um pouco da empresa, também para quem não conhece. A ESIG está no mercado há mais de 10 anos, né? Atuando em 24 estados e mais de 30 instituições de ensino pelo Brasil. Possui sede em Natal, Rio Grande do Norte, e nosso propósito maior é facilitar vidas, né, com soluções inovadoras de tecnologia da informação. Aqui está a nossa agenda, né? Primeiro vamos ver o contexto geral do módulo. O módulo não é grande, é bem enxuto nas suas funcionalidades. Depois vamos ver os perfis que esse módulo tem, seguindo do fluxo, e por último as configurações necessárias para que o módulo funcione. E dando início, vamos falar agora sobre o contexto geral, que é o módulo de residência em saúde. O módulo de residência em saúde faz parte do SIGA, né, e possibilita o gerenciamento de todas as atividades acadêmicas dos cursos de especialização em residência. Normalmente, eles são gerenciados pelos departamentos, né, vinculados à residência, e que esses departamentos são os responsáveis por realizar todas as operações administrativas dentro do módulo. O módulo é vinculado a 2 portais, eu acredito que vocês já conheçam, que é o portal Docente e Discente, e ele está presente em diversas instituições pelo Brasil. Bom, o acesso ao módulo é feito com usuário e senha, com perfis específicos, e é através do SIGA, como eu falei anteriormente. Os perfis envolvidos são o administrador de residência, gestor de residência médica e o coordenador do programa de residência. São esses 3 perfis que compõem o módulo. Aí vocês me perguntam, o que faz cada um, Elaine? Vejamos agora. Primeiro, o administrador de residência, que ele permite visualizar a aba de administração do módulo, e é através dessa aba que será possível realizar as operações administrativas, tais como gerenciar o calendário acadêmico dos programas de residência, configurar os parâmetros, cadastrar docente interno, identificar os coordenadores e substitutos, entre algumas outras operações, como vocês podem ver aqui em tela. Em seguida, temos o gestor de residência médica, que permite o acesso a todas as operações de cadastro e gerenciamento de componente curricular, estrutura curricular, turmas, matrícula, histórico, consolidações de discentes, carga horária do docente, relatórios
e entre outras operações. Depois temos o perfil do coordenador. O perfil do coordenador não é um papel atribuído no SIG-Admin, como é comum a todos os outros módulos, em relação a outros perfis, mas sim um perfil habilitado no próprio módulo. Quem conhece graduação já conhece essa funcionalidade que está aqui em tela, que é identificar coordenador ou supervisor. A identificação do coordenador é uma operação de cadastro simples, onde é possível informar alguns campos obrigatórios, como função, programa de residência, a coordenação. Alguém está com o microfone ligado. Pronto. Que é o coordenador que assumirá a coordenação do programa e inicia o fim do mandato, que nada mais é do que o período que o coordenador ficará gerenciando o programa. E só um adendo nesse campo programa em residência, que esse campo só aparecerá se for cadastrado como unidade organizacional do tipo acadêmica em residência lá no SIG-Admin. Temos também a equipe do programa, que permite o cadastro da equipe do programa de residência, onde é necessário informar todos os membros que fazem parte do programa, como docentes, o próprio coordenador que faz parte, né? Docentes externos e preceptores, que são os supervisores dos discentes nas suas atividades de residência. E a formação de cada um. Esse é o cadastro da equipe do programa. Voltando para o perfil de gestor de residência, esse perfil engloba as atividades de gerenciamento do módulo. E tem acesso a 3 abas, que são elas: o cadastro, registro acadêmico e relatórios. Eita, deixa eu voltar aqui. Na aba cadastro, temos o cadastro de residências, estruturas curriculares, equipe de programa, componentes curriculares e os conselhos profissionais. É uma aba bem enxuta, somente para realmente cadastros. Aí temos a aba de registro acadêmico, que engloba o cadastro de alunos e todo o seu gerenciamento, matrícula em atividades, validação e consolidação dessas atividades, trancamentos, histórico, matrícula de componentes, criação de turmas e gerenciamento de usuários dos discentes. E na aba relatório é uma aba bem simples, só tem 2 relatórios, na verdade não são relatórios, são consultas, e que já vem da versão de referência, como o total de alunos cadastrados nos programas e a consulta geral de discentes. No perfil coordenador, o coordenador tem acesso a quase todas as funcionalidades que o próprio gestor do módulo tem, como cadastro de alunos, matrículas, trancamentos, criação de turmas, registro de atividades, emissão de histórico, entre outras. E diferente das outras especializações que acessam o portal de lato sensu, o coordenador de residência ele acessa somente as funcionalidades dentro do módulo. Ele não tem um portal para ser acessado. Como eu falei logo no início, o módulo tem 2 portais, né, que eles se integram, que é o portal docente. Nesse portal, eu acredito que vocês conheçam, né, todas as turmas de residências ficarão concatenadas em uma única sessão, como vocês podem ver em tela. O portal discente, nesse portal os alunos de residência irão visualizar suas turmas, históricos, solicitar matrícula, entre outras operações que também não é nosso foco aqui agora. Seguindo aqui, vamos falar sobre as configurações iniciais necessárias para o funcionamento do módulo, e uma delas é o cadastro das unidades organizacionais do tipo residência. Elas são configuradas no SIG-Admin como unidades organizacionais, onde precisa ser acadêmica obrigatoriamente e do tipo programa de residência, como vocês também podem ver em tela. Em seguida, o calendário acadêmico precisa estar vigente, com todos os períodos preenchidos para o funcionamento do módulo. E, por último, os parâmetros de residência, onde poderão configurar a média para aprovação, método de aprovação, CNOTA, conceito,
carga horária das estruturas curriculares, entre outros. E aqui é o fluxo de atividades, onde o gestor registra o curso e suas estruturas, configura os parâmetros e calendário, seguindo o coordenador matricula os discentes e gerencia o curso, o docente gerencia e consolida suas turmas a ele vinculado, e quando o aluno integralizar o curso, volta para o gestor e conclui o aluno. De forma geral, gente, esse o módulo de residência, é um módulo pequeno e bem enxuto em relação às suas funcionalidades. Aí eu queria ver de vocês se vocês possuem alguma dúvida. Eu não estou ouvindo. A Janice, a diretora da DICOM, levantou a mão e eu também gostaria de fazer uma pergunta, por gentileza. Pode falar. Laine, prazer, sou Janice, aqui da DICOM. Prazer. A gente emite certificados, né, da residência. Nesse módulo, tem algum modelo, tem algum ambiente nesse sentido? Foi pensado em algo nessa estrutura ou não? Janice, não é isso? Isso. Janice, eu estava testando isso hoje de manhã, mas a VPN eu não consegui ver. Mas eu acredito que os certificados fiquem no portal do Discente, mas eu vou confirmar isso aqui para você ainda hoje, certo? Tá. Só no caso, Elaine, mesmo que fica no portal do Discente, a preocupação também da Janice é o modelo do FSJ. Então, Sim. mesmo que fique em outro lugar, a gente vai ter que adequar, né, A instituição. A nossa instituição, isso. Sim, sim. O Rael está por aí? Tô sim, Elaine, tô sim. O Rael pode informar mais como é esse procedimento de alteração para o modelo da instituição. Perfeito. Acho que assim como funciona nos dilato e estrito, né, tem algumas peculiaridades, às vezes alguma alteração de assinatura, formato, timbre, ou até posição, aparece ali as informações do discente. A gente pode... Parece que seu áudio está falhando, tá? Falhou aí, Rael. Perdão, acho que deve ter sido a conexão aqui. Então, o que eu queria dizer é que há possibilidade, sim, da gente customizar e alterar, né, esse formato, assim como é feito com os dilatos, até graduação. A gente Eu não ouvi te ouvindo, Rael. Mas assim, sobre customização, depois a gente entra, a gente sabe sim, né, a gente já tem uma conversa aí que ainda é customizado, que é implantação de modo, mas só trilha pra gente onde que tá e mostra como que tá hoje, aí depois a gente abre a tarefa e conversa sobre isso. Sim, sim. Vocês já começaram a validar, Daniel, o módulo? Sara. Já comecei a validar sim, mas ainda não terminei. Aí logo eu passo para vocês. Sim, sim. Seria interessante, se for, né, da vontade de vocês, a gente querer até um grupo para tirar dúvidas com relação a todas as funcionalidades, se vocês assim desejarem. Um grupo no WhatsApp? Pode ser. WhatsApp, Teams. Vocês não utilizam Teams, né? Não. Vocês utilizam a ferramenta do chat Google? Pode ser também Google. Sim. Pronto, que pra gente, como já é nossa ferramenta padrão aqui, já ficaria dentro do mesmo ecossistema. Perfeito, pode ser. Eu vou pegar só seu e-mail aqui ao final, Sara, se quiser colocar aqui no chat esse digitado, né? Eu coloco aqui, aí eu já crio junto com a Elaine também. E aí, se precisar de outros servidores e quiser colocar também, a gente adiciona se forem necessários. Eu não sei se já é possível a gente estabelecer uma data ou algo que a gente marcar nova checagem, avanços. A gente gostaria de continuar aqui com as perguntas, que aí depois a gente faz os encaminhamentos no final da reunião, por gentileza. Perfeito. Pode seguir. Eu não estou conseguindo ver a tela, mas deixa eu baixar aqui. Então, a minha pergunta é que você
É o responsável pelo cadastramento do calendário. E nós temos 2 grupos de residências na casa. E a minha dúvida é se esse calendário precisa ser idêntico, e, portanto, único para o FSJ, para que esse gestor faça esse cadastro. Não, os calendários são por programa, por padrão é por programa. Porém, vocês podem padronizar junto com a da universidade, mas não é obrigatório ser da universidade, não. Agora, eu só não vi... Programa de residência. Cada residência tem o seu calendário diferente, é isso? E o gestor é que cadastra, é isso? Sim, exatamente. Tá bem, obrigada. Eu vou passar a palavra para a professora Elaine Franco, que também levantou a mão. Ótimo, obrigada, Luciana. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, estamos te ouvindo. Tá. Eu sou a coordenadora do programa de residência multiprofissional em saúde do adolescente que está instalado no CCO. E a minha dúvida era exatamente na direção do que a Luciana trouxe, porque cada programa ele tem o seu calendário, né? E que não é coincidente com o calendário dos outros cursos de pós-graduação da universidade, né? Pela particularidade de carga horária, campo de prática, várias questões que envolvem as particularidades de cada programa. Então, a minha dúvida era se realmente seria possível ter um calendário, né, diferenciado para cada programa, respeitando lá a organização interna de cada programa, né? Mas, como Elaine Xavier disse aqui, parece que isso é possível, né? Então, isso já nos ajuda, inclusive, a atender as especificidades de cada programa. Sim, sim. O sistema já permite cada programa ter seu calendário. Ótimo, perfeito. Obrigada, professora Elaine. A próxima aqui na lista é a Janice, mas eu não sei se ela vai voltar a falar ou se não abaixou. Na verdade, eu não tinha baixado, não. Mas, Luciana, já que você me passou a palavra, eu vou aproveitar, tá? Ainda sobre a questão de certificados, mesmo que o estudante, né, ele já visualize pelo seu ambiente, se for possível, Elaine, você já até falou que não é o foco aqui o portal do Discente, sabe? Mas se for possível você mostrar qual que é o documento que aparece hoje para eles, a partir do momento que ele conclui, se tem só os certificados, tem outros documentos para a gente. Janice, eu vou precisar criar massa de dados. Aí, entendi. Nesse momento, eu não vou conseguir mostrar para vocês. Mas quando for criado esse grupo com vocês, aí eu mostro. Tá bom, tá bom. Obrigada, viu? Nada. Obrigada, Janice. O próximo a levantar a mão foi o professor Luiz Antônio Pinto. Pode. Boa tarde a vocês todos. Desculpe um pouquinho o atraso. Sou coordenador da Coreme, né, até terminando meu mandato aqui no GIS. Mas eu tenho duas. Uma que já foi respondida, aí, que é a questão do calendário. Não tem como ser o calendário da universidade. As residências elas têm vida própria do ponto de vista de carga horária. Né? O residente ele cumpre 60 horas de atividades semanais e mais um plantão de 12 horas. Então vai ter residente que vai ter plantão no sábado, tudo vai ser registrado no sistema, contabilizando carga horária para ele. Essa é a grande diferença de nós, dos programas de residência para a graduação. As residências têm entre 5 e 6 mil horas de atividades em 2 anos. Começa dia 1º de março, termina 28 de fevereiro, e assim tem que ser, é uma norma, né, das residências a nível nacional, Comissão Nacional de Residência Médica, isso não vai mudar e tal. Então, com isso, eu imagino que esse componente aí do programa seja apropriado para que a gente lance dessa maneira, e tem que ser assim. Então, eu acho que já foi respondido. A segunda pergunta é sobre a questão de certificados. Eu estou vendo aqui o comentário do Daniel, da Janice, não sei se o Daniel ou a Janice que falou, os alunos pegam sozinhos. Uma coisa é um certificado, onde você possa ter um número para que você se inscreva num outro programa de residência, por exemplo, ou para que você apresente para um hospital que você vai trabalhar. Outra coisa é o diploma. O diploma ele vem com certificação do MEC, no Verso, ele vem com as assinaturas da reitoria, da comissão. Eu já cansei de assinar diplomas aí de ex-residentes nossos. Então, isso precisa ficar um pouco mais claro, porque eu entendi aí que o residente consegue emitir uma certificação para ele, um certificado.
Mas a questão do diploma é que passa pela emissão como tem sido até hoje. E aí, nesse sentido, a professora Luísa, coordenadora da Medicina de Família e Comunidade, que está aí na reunião conosco, ela chegou até a aventar, na última reunião de Corém nossa, dias atrás, sobre a possibilidade de a gente mesmo, na Corém, estar emitindo o diploma. Eu acho que vai fugir um pouco a questão desse programa que está sendo exposto em si. Porque esse programa vai chegar no ponto, como está explicado aí, que o residente entra, puxa lá o certificado dele, beleza. Mas não vai ser um certificado que vai ter um carimbo com a validação do MEC no verso, como os diplomas de formação dos médicos têm e como os da residência têm hoje. Ou há alguma possibilidade de, nesse certificado que o aluno tirar, ele conseguir essa coisa do carimbo, do registro do diploma? Eu estou entendendo que não, seria um certificado simples e o diploma continuaria, entre aspas, correndo por fora, tipo assim, um documento padrão, bonito, etc., que as pessoas às vezes põem na parede e tal. Essa seria uma ponderação e uma dúvida que talvez pudesse ser dita para nós. Muito obrigado. Professor Luiz Antônio, parece que o que ficou combinado é que a empresa vai apresentar qual é o modelo que o sistema apresenta de certificado. Quanto à emissão de diploma e as atribuições de quem faça essa emissão, eu acho que essa é uma combinação que pode ser feita com a DICOM em outro momento. Nessa reunião especificamente, a finalidade é mais a apresentação do sistema mesmo. Então, a empresa não vai saber responder especificamente a essa pergunta do senhor, e pode-se conversar de forma mais específica, né, mais pontual, essa questão com a DICOM no futuro, tá bem? Se o senhor não se importar. Tudo bem? Acho que eu... Ok. Tá bem, obrigada, professor. Agora, quem levantou a mão foi o professor Rodrigo Russo. Todos me ouvem bem? Sim, estamos te ouvindo. Estou com um probleminha aqui no meu computador, mas acho que resolvi. Bem, primeiro, boa tarde a todos, né? E eu só gostaria, se não for o escopo dessa reunião, você me corrige, tá, Luciano? Mas eu queria entender, eu gostaria que a empresa responsável pudesse me ajudar nessa dúvida que eu enfrento. Eu sou o coordenador da residência de clínica médica, na realidade eu estou entregando o cargo, mas eu estou participando por esses anos todos que eu já faço parte da coordenação, já quase 5 anos. Uma das grandes problemas nosso é isso que já foi comentado, então não vou chover no molhado, que é em relação ao calendário. Então, as residências não funcionam como o resto da universidade. Então, isso já está claro, mas nós temos uma dificuldade. Considerando, e aí eu pergunto isso aí para a empresa, tá? Na figura da apresentadora desse... Eu esqueci o nome dela, perdão. Quem puder me... Elaine, desculpa, perdão. Na figura da Elaine é o seguinte, eu vou colocar uma situação em relação ao programa, e se você puder me auxiliar nesse processo, se não for o escopo, a gente vem num outro momento. Mas olha só, a residência de clínica médica ela é composta de várias especialidades. A Universidade Federal, no nosso caso, ela não tem condições de ceder todos os estágios obrigatórios, que não é imposto pela universidade, mas são impostos pela Comissão Nacional de Residência Médica, que é um programa específico. Mas, bem, nós temos vários convênios firmados com instituições hospitalares, como a Rede FEMIG, como outros hospitais. Então, vamos tentar compreender, só para poder contextualizar isso aqui. Então, eu tenho um residente que está, por exemplo, no Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte, é só um exemplo, fazendo um estágio, passando com uma pessoa que não é da Universidade Federal, não é um funcionário público, é um funcionário da Rede FEMIG, entendeu? Não da Universidade Federal. Nesse sistema, nesse modelo, eu vi que tem várias janelas ali que você colocou como coordenador, um pouquinho antes, até como outras pessoas que a gente pode ser cadastrada.
A ideia, eu consigo cadastrar essa pessoa que não faz parte da Universidade Federal para que ela possa ter um acesso e participar, por exemplo, colocando que o aluno esteja presença, colocando alguma dessas características do curso dele, naquele momento que aquele residente está com ele dentro daquele módulo específico. Resumindo a pergunta, é possível uma pessoa externa à Universidade Federal ter acesso ao sistema e lançar informações, ou isso seria restrito ao coordenador? Por exemplo, ele passaria isso para a coordenação e, no final, isso seria disponibilizado, preenchido o sistema com essas informações. Eu pergunto isso para você, porque, por exemplo, na Clínica Médica nós temos 8 residentes na atualidade. Cada um, hoje, está em um local diferente, com uma preceptoria diferente, e muitos não têm nenhuma relação com a Universidade Federal. Como é que eu resolvo isso? Professor, essa pessoa de fora da universidade, você estaria atuando como preceptor na residência? Isso. Só para deixar claro, é uma instituição parceira da instituição federal, nós temos contrato, só que esse profissional está lá fazendo, por exemplo, um plantão, ou passando na enfermaria. E aí o residente está acompanhando ele, mas ele está entregue à Coreme daquele hospital naquele momento. Então, essa que é a questão. Por que eu estou te perguntando isso, Elaine? Você vai entender. No modelo atual, eu tenho que disponibilizar toda a carga horária para os professores do curso. E, com isso, o número de horas ultrapassou muito o que é permitido. Então, uma das nossas anseios dessa nova sistema seria a gente conseguir distribuir isso pelos preceptores, entendeu? Certo, mas esses preceptores, quais informações eles poderiam lançar no sistema? Por exemplo, presença, ou nota, ou avaliação, entendeu? Ou isso não seria possível? Então, no sistema, no módulo de residência, tem o cadastro de preceptores, são pessoas de fora, e também tem os docentes externos. Tá. O preceptor, salvo engano, ele só tem cadastro mesmo, ele não faz nada no sistema, porém o docente externo sim, porque o docente externo você pode vincular ele a alguma turma, aí ele consegue lançar a frequência tudo certinho, das atividades de um docente mesmo, mas é sim possível. Então, perfeito. Então, assim, a minha pergunta para o sistema no final, eu consigo, por exemplo, cadastrar um preceptor externo. Ele não precisa nem lançar nada, se não for o caso. Mas eu consigo deixar que aquele preceptor ficou responsável, por exemplo, 60 horas por semana, vezes 4, entendeu? Ele ficou lá várias horas no mês por aquele aluno. É isso que eu queria desmembrar. Por exemplo, essa carga teórica gigantesca, essa carga da residência que é gigantesca, eu preciso diluir isso na preceptoria, que muitas vezes são preceptores não vinculados à instituição de ensino. Professor, docente externo, eu posso afirmar que sim. Agora, preceptor eu preciso testar. Eu não lembro se o sistema pode vincular, porque a ideia do preceptor, né, na avaliação de referência, é somente um supervisor da atividade. Então, assim, precisa testar, realmente precisa testar. Você entende a minha preocupação? Porque, só para você fazer uma conta simples, se eu tenho 8 residentes, vezes, vamos supor, 3.000 horas, né? Vamos botar 60 horas semanais. Então, eu preciso distribuir, pelo menos eu cadastrar assim, preceptor, ele é responsável por tantas horas. Aí está resolvido o meu problema. Porque na hora que fecha o módulo, já está tudo organizado. Olha, ele passou com aquele preceptoria, ou passou até por um departamento, por exemplo, departamento do Júlia Kubitschek, você entendeu? Sim. Essa que é a minha ansiedade de tentar resolver, sabe? Professor Rodrigo, me parece que essa demanda foi um motivo entre os principais da iniciativa da implantação desse módulo de residência nesse momento. Parece que o módulo Lato não está atendendo a essa característica específica das residências e então a reitoria tomou essa iniciativa de implantar já de imediato esse módulo para resolver
principalmente esse problema que vocês estão enfrentando. Talvez seja possível resolver sim. Perfeito. Mas, professor, eu vou testar e quando for criado o grupo eu jogo lá. Perfeito. Mas, Elaine, você conseguiu entender a demanda específica? Entendi. Que, na realidade, vai servir para todas as residências médicas, tá? Nossas. E também a outras residências multiprofissionais, acredito. Vocês me corrijam, tá, gente? Se eu estiver equivocado. Mas isso é um grande problema para a gente, só para frisar, tá, Elaine? Essa distribuição de carga horária. Porque um preceptor, às vezes, ficava com uma carga muito elevada, sem ele ter realmente sido preceptor. Mas para fechar o sistema, era necessário que fosse jogado em cima daquele professor ou aquele servidor. Então, a questão é só isso, a gente poder distribuir a carga pela preceptoria, entendeu? E aí, quando eu falo preceptor na residência, professor, a gente não tem muitos professores, né? Nós temos mais preceptores, porque Sim. É treinamento em serviço. Então, eu vou ter muito mais médicos, preceptores, plantonistas, com eles do que até mesmo professores, entendeu? Existem alguns ambulatórios, sim, que tem professores, mas o maior número de colaboradores, vamos chamar assim, são preceptores. Entendi, professor. Obrigada. Anotei aqui, vou fazer todo esse teste e vou passar. Desculpa, talvez eu não soube me expressar bem, mas é só para que eu pudesse, por isso que eu falei um pouco a mais, só para que você possa me entender a nossa demanda, tá? Obrigada, professor Rodrigo. O professor Luiz Antônio levantou a mão. Rapidinho. O professor Rodrigo, eu entendo o seguinte, o módulo, ele é da universidade. Então, o coordenador da residência, aqui, no caso, hoje, você que tem acesso ao módulo, você consegue cadastrar o preceptor de onde quer que ele seja, de Júlio Kubitschek, de Biapaba, etc. Agora, o preceptor de lá, ele não vai conseguir entrar. Como é que a gente entra nos nossos módulos aí, no CIPAC, CIGA? Com CPF e senha. Quer dizer, o preceptor, um colega médico lá do Júlio Kubitschek, ele não vai ter acesso. Então, você consegue distribuir para você, no seu planejamento da residência, toda as matrizes de competências todas, as cargas horárias, etc., mas para registro. Mas o colega lá, se ele quiser, eu vou colocar aqui uma avaliação de um aluno ou de um grupo de alunos nesse trimestre, ele não vai conseguir, ele vai ter que passar isso para o coordenador e o coordenador fazer o registro disso no sistema, por causa da senha. Eu não vejo outra maneira. É o que eu estou entendendo. Não, eu não sei que... É isso mesmo, Luiz. É isso mesmo. Eu acho que eu me expressei mal no início. A ideia não é que ele tenha acesso, é que eu possa realmente distribuir essa carga teórica e prática para os preceptores, entendeu? E, lógico, esse material ele pode fornecer para a Coreme e a gente depois preenche o sistema com isso. Eu acredito que deve ser assim. Obrigada, professor Luiz Antônio. Mais alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma consideração? Acho que o professor Daniel colocou uma questão aqui sobre os dados de residência serem migrados. Aí eu deixo para Rael. É possível sim, mas aí eu deixo para Rael complementar essa pergunta. Perfeito, estou olhando aqui. Que os dados das residências, são geridos pelo módulo lado, poderiam ser migrados para um módulo de residência. Pode sim. Até a gente consegue trazer de outros softwares, né, de outros bancos. Só tem que analisar exatamente o que a gente precisa fazer para realizar o procedimento, tá, Daniel? Então, existe, né, entra como customização também, certamente, mas é algo sim, tranquilo de fazer, porque certamente já são dados que vão casar com o que precisa ali em residência também. Devem ser as bases parecidas, né, assim, as tabelas parecidas com o que já tem lá e o que precisa ser disposto nas residências. Eu acho que é tranquilo. Só precisa analisar isso aí de forma mais
aprofundada, se puder abrir uma solicitação no atendimento, é que o time já começa a verificar isso aí, certo? Para ver até a questão de orçamento. Obrigada, Rael. Obrigada, Daniel, pela pergunta. O professor Luiz Antônio pergunta a partir de quando vai funcionar o módulo. Eu gostaria de aproveitar e solicitar ao NTINF que coloque, por gentileza, no chat o contato de quem é que vai responder sobre essa implantação, sobre as dúvidas, né, esses prazos, as atualizações, quem que será o responsável e qual que é o contato, por gentileza, para que as pessoas... Luciano, na verdade, é um chamado no GLPI mesmo, que pode abrir lá e já cai para a equipe que é responsável por isso. Chamado que você fala é OS, né? O saque, isso. Eu posso até pôr o link aqui, aí eu coloco aqui já. Por gentileza, coloque no chat, então. E é para direcionar os cuidados de alguém? Vai ficar em função da Sara ou é geral? Provavelmente é a Sara, mas alô, os cuidados já vai para a equipe, porque em caso de férias ou em caso de realocação de atividades, que aí não fica parado. Mas vai ser a Sara. Tá bem. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma manifestação? Luciana, em um segundo momento, vai haver um treinamento para as secretarias, no caso, a secretária da residência, para que ela possa fazer também esse processo de inserção das matrizes, porque hoje é a Anelisa que faz todo esse processo e como coordenadora a gente só verifica junto com ela, mas ela é que faz tudo isso, né? E hoje, neste momento, ela está desvinculada da UFSJ por causa do novo processo seletivo que está acontecendo, mas ela vai voltar. Então, eu queria saber se futuramente isso vai acontecer, né? Ou se esse material que está sendo gerado, que hoje vai ser disponibilizado para ela, ou um tutorial, né? Para que a gente tenha condição de fazer corretamente todas as etapas. Professora, essa reunião agora, essa apresentação está sendo gravada e vai ser disponibilizada na página da PROP, na aba Capacitações, como todas as reuniões que a gente tem por aqui. Quanto a uma futura nova capacitação, havendo necessidade e havendo essa negociação do NTINF com a empresa e com os envolvidos, a gente pode fazer um novo agendamento, sim, e novamente disponibilizar na página ou mandar os convites da mesma forma que a gente fez para essa reunião. Desta vez, nós enviamos convites para todos os envolvidos, todas as secretarias, a DICOM também, os setores da DICOM, né, responsáveis, e ficou livre para todas essas pessoas. E vai ficar disponível esse material, sim. Havendo um novo agendamento, a gente vai repetir todos esses convites para a participação de todos os envolvidos, sim. Tá bem? Parece que não está disponível ainda, não está pronto. Talvez finalizando o trabalho e sendo solicitada uma capacitação, acredito que a empresa possa dar essa capacitação, sim. Vai só depender dessa negociação do NTINF com a empresa. Tá bem? Ótimo, obrigada, Luciana. Muito obrigada, eu. Mais alguém gostaria de se manifestar ou fazer alguma pergunta? O professor Luiz Antônio levantou a mão. Pode falar, professor. Eu só queria comentar o seguinte, que realmente é uma grande aquisição. A gente teve uma reunião no início de 23, com a presença, acho que foi na própria reunião, com a presença dos nossos coordenadores, das duas residências, do reitor, de pró-reitores, e foi assim, uma promessa que a gente buscou e cobrou naquela ocasião, porque sem isso a gente não conseguiria fazer avançar esses registros, tal qual aconteceu por último agora, como a gente está tendo alguns transtornos aí que estão sendo encaminhados, mas estamos tendo alguns transtornos na elaboração dos diplomas, exatamente por questões de registro. Então, eu queria agradecer à reitoria, à pró-reitora, professora
Luciana também, porque eu estou deixando a Coreme daqui uns dias, já estou no segundo mandato, vai ter eleição, tem que sair, mas eu acho que é um grande ganho para a residência. E a gente tem um projeto de outras residências em andamento, em negociação com a Prefeitura de São João del Rei, e, se Deus quiser, nós teremos muitas residências a partir de 2026. Encaminhando isso agora para ter em 2026. Mas é uma ferramenta que vai facilitar o trabalho de todo mundo, que eu acho que é uma grande conquista. E agora é saber usar e, enfim, saber alimentar o sistema. Todo sistema tem que ser alimentado. E, portanto, eu queria agradecer em função de essa demanda que nós levamos para a PROP lá no início de 2023. Muito obrigado mesmo, eu acho que isso vai ajudar muito. Viu? Muito obrigada, professor Luiz Antônio, pelas palavras. Só te corrigindo, eu sou diretora, sou técnica administrativa aqui na PROP. Eu justifiquei no início a ausência do professor Baldoni, que é o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, porque ele está numa outra reunião com a CAPES, de um edital da CAPES. Mas eu vou transmitir suas palavras gentis para ele, e eu concordo com o senhor. A reitoria tomou essa iniciativa de implantar esse módulo para avançar na implantação de todo o SIGA aqui na UFSJ, mesmo com todas as restrições orçamentárias que a gente tem passado. Mas o senhor professor Marcelo, ele foi sensível a essa demanda das residências, achou que é justo, né, e né, recebeu as demandas apresentadas, né, entendeu os problemas apresentados, então deu essa prioridade para a implantação desse módulo. Tenho certeza que vai ser de sucesso, a parceria junto com a DICOM, com as residências, com as comissões e a pró-reitoria, vai ser um trabalho de sucesso, e com o NTINF também, obviamente, vai ser um trabalho de sucesso e com um pouco mais de tranquilidade nos trâmites administrativos da casa. Eu agradeço pelas palavras e agradeço pela colaboração de todos nesse processo. Eu vou passar a palavra para a Janice, que levantou a mão. É uma pergunta com relação a testes, sabe? A gente tem o link, né? Aquele link de pré-produção, que a gente faz testes ao sistema. A gente tem algum específico para residência, para que a gente possa fazer testes e conhecer um pouco mais do sistema, até para a gente né, sanar as dúvidas, né? A gente tem que conhecer um pouco mais desse sistema que está sendo apresentado, sabe? Janice, eu posso responder essa pergunta? Tem um ambiente que foi passado para validação que o módulo de residência está lá, para vocês validarem, testarem, tirarem as dúvidas. Foi encaminhado para a gente? Está no e-mail da reunião? Acho que o Daniel pode informar melhor. Foi encaminhado para a gente, Janice, aí depois eu passo para vocês. Ah, tá. Foi encaminhado para vocês. Ah, não, então ótimo. Só para a gente brincar um pouquinho no sistema, né? Porque até agora eu não tenho dúvida, mas a partir do momento que a gente começa a mexer, né, a tentar entender, as dúvidas aparecem. Não é bom ter mesmo um sistema para poder usar. Então, vamos reforçar essa solicitação ao NTINF, por gentileza, de encaminhar esse link de pré-produção, que se chama, né? Não só para Coreme, Coremu, mas também para a DICOM, e, se possível, aqui para a PROP também, de maneira que todos os envolvidos fiquem um pouco mais familiarizados com o sistema. E agradecemos pela pergunta da Janice e pelas providências também. Obrigada. Combinado. Mais alguém gostaria de... Rael levantou a mão, pode falar. Perfeito. Só para complementar, ao final aqui a gente também vai disponibilizar, pessoal, essa apresentação, né, os slides, que eu acho que vai facilitar até enxergando aquele fluxo das atividades. Primeiro, né, vai lá na parte de administração, prepara o calendário, depois tem uma outra sequência. Acho que isso aí vai dar uma base para vocês conseguirem mexer e certinho assim no fluxo, né? Às vezes você está numa etapa à frente, faltou uma anterior que era pré-requisito, você não consegue passar daquela etapa porque precisaria fazer algo antes. Então, com esse fluxo, já vai conseguir ter um norte de como mexer no sistema, no ambiente, enfim.
Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém está falando? Se não estiver falando, a gente já pode encerrar por aqui, né? A Luciano, o Daniel. Por mim tá ok, Elaine, mas vamos deixar a Luciana ver ela encerrar, que ela está conduzindo a reunião. Ah, perfeito. Oi, gente, a Luciana acabou de falar que caiu a conexão dela, então podemos encerrar, sim, por gentileza. Ah, perfeito, pessoal. E só um aviso. Rael, você já criou o grupo lá no Gmail? Não, ainda não. Até agora eu peguei aqui só o contato da Sara. Se tiver mais alguém que precise ser adicionado aí, pode mandar também que a gente vai criar. Então, perfeito. Muito obrigado, então, pessoal, pela presença de todos e tendo alguma dúvida, estamos disponíveis e até mais. Boa tarde a todos. Muito obrigado, boa tarde a todos. Tá, gente. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos aí também. Obrigado, boa tarde.